Olá, alunos, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós vamos investigar o coeficiente angular das retas. Então, nós vamos partir da resolução de um problema e observar como nós podemos caracterizar este elemento, que é um dos elementos fundamentais quando nós construímos a equação reduzida de uma reta. Então, vamos iniciar pelo enunciado do problema. Um físico está estudando o movimento de uma partícula no plano. Sabe-se que em determinado instante a partícula segue um movimento retilíneo. O gráfico a seguir ilustra dois pontos cujas coordenadas são registradas em centímetros no instante em que a partícula estava em movimento retilíneo. Então, se nós estamos tratando a respeito de movimento retilíneo, quer dizer que nós podemos representar esse movimento por meio de uma reta. Conseguimos uma reta que aproxime o movimento seguido por esta partícula. Essas informações são apresentadas num gráfico. Então, a partir desse gráfico, precisamos avaliar quais são os pontos que caracterizam esse movimento. Nós observamos a presença de dois pontos, pontos A e B. Para o ponto A, nós podemos observar que a sua abscissa é o valor menos 2, que é a variação em relação a x, e a ordenada assume o valor 7. Então, o ponto A tem coordenadas menos 2 e 7, enquanto que o ponto B tem a sua abscissa assumindo o valor 5, que é a variação em x, e a variação em y corresponde a 4, que seria a sua ordenada. Então, nós temos dois pontos que caracterizam a reta referente ao movimento retilíneo da partícula em estudo. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é. Então, nós temos que, em relação a essa reta, o coeficiente angular assume o valor menos 3 sétimos. Neste problema, então, nós temos a caracterização de uma reta por meio da sua representação gráfica. Então, no plano cartesiano, foram identificados dois pontos pertencentes à reta, e nós sabemos que por dois pontos passa uma única reta. Então, com essas duas informações, nós já conseguimos investigar qual seria a reta que caracteriza o movimento. Mas o nosso objetivo não é construir a equação reduzida, mas sim investigar o coeficiente angular, que é o coeficiente que trata a respeito da inclinação da reta. Sempre essa inclinação é avaliada a partir do eixo x, principalmente em relação ao seu sentido positivo. Então, partindo do gráfico, vamos retomar novamente quais são os pontos característicos. Então, quando nós observamos o gráfico, nós temos os pontos A e B, e as coordenadas desses pontos são menos 2 e 7 para o ponto A e 5, 4 para o ponto B. Então, nós queremos caracterizar esta reta R, que passa pelos pontos A e B, identificando o seu coeficiente angular. Considerando os pontos A e B, nós podemos empregar a fórmula que determina, então, essa inclinação, esse coeficiente angular. Essa expressão é avaliada pela divisão entre a diferença dos valores das ordenadas dos pontos, dividido, então, pelos valores, a diferença entre as abscissas dos pontos. Lembrando que, nesse caso, nós vamos adotar o ponto A, tendo coordenadas XA e YA, e o ponto B de coordenadas XB e YB. Então, avaliando essas duas representações, comparando a fórmula com as coordenadas conhecidas, nós vamos ter que o YB assume valor 4, o YA assume valor 7. Então, 4 menos 7 dividido por XB, que é igual a 5, menos o XA, que assume o valor menos 2. Então, nós vamos ter 4 menos 7 no numerador, que assume o valor menos 3, e 5 menos menos 2, ou seja, 5 mais 2 no denominador. 5 mais 2 resulta em 7. Então, nós vamos ter m igual a menos 3 dividido por 7, ou então menos
3/7. Então, quer dizer que o coeficiente angular desta reta, que vai caracterizar o movimento da partícula, é m igual a menos 3/7. Então, quando nós queremos avaliar um coeficiente angular de uma reta, nós vamos identificar pontos pertencentes a essa reta e vamos trabalhar com essa expressão. Essa expressão, ela precisa ser calculada considerando pelo menos 2 pontos distintos pertencentes à reta. Então, é importante sempre tomar uma ordem específica, qual vai ser o ponto que vai assumir a função do xa e o ya e qual vai assumir a função de yb e xb. Então, tomando cuidado com as ordens em cada uma das diferenças, tanto no denominador quanto no numerador, nós conseguimos calcular o coeficiente angular para esse caso específico, concluindo a resolução do problema. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.